Boa tarde a todos. O objetivo, então, dessa palestra dessa semana é demonstrar, de alguma forma, mais ou menos racional, compreensível à mente das pessoas, quais são os limites da razão, ou seja, do nosso intelecto, e qual é o potencial de uma faculdade que o ser humano ainda não conhece com toda a sua plenitude, mas ao longo da história demonstrou aplicá-la de forma muito esporádica, porém com resultados muito poderosos que depois foram apropriadas pela própria razão, que é a intuição. Então, a ideia hoje é tentar de alguma forma demonstrar às pessoas quais são os limites do nosso intelecto, quais são suas fronteiras, as barreiras intransponíveis e qual é o poder dessa faculdade tão ainda desconhecida que é a intuição. E para começar, eu acho que não seria adequado a gente colocar coisas novas, mas eu acho a melhor coisa antes da gente iniciar um assunto com um tema tão pouco difundido, tão pouco conhecido pela psique humana, talvez seja interessante colocar a frase de um dos grandes gênios de nossa história, homem de ciência, muito conhecido pela sua inteligência, suas capacidades, que é o Blaise Pascal. Olha só que interessante. Ele fala o seguinte, numa das suas muitas falas iluminadas: 2 excessos, excluir a razão ou admitir apenas a razão. Então, Pascal já nos dá uma dica do que a gente pretende hoje passar aqui de mensagem. Não se trata da gente excluir a razão, negar ela e colocar ela trancada numa caixinha e não utilizar o pensamento intelectivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também aqui não vem trazer a proposta, como o mundo já o faz, da gente colocar a razão num pedestal, o intelecto, o nosso cabeção, e a partir dele e apenas dele se pretender resolver todos os problemas que afligem a nossa sociedade. Então, a nossa ideia não é nem ir num extremo nem no outro, mas sim mostrar que a razão, sim, ela é importante, a nossa capacidade de análise, de intelectiva, nosso raciocínio lógico, mas ela por si só não vai conseguir resolver os problemas da nossa espécie, da humanidade. E a gente pode ver isso de forma muito clara ao andar aí pelo mundo. A gente percebe que apesar de todo esse conhecimento, toda essa ciência, tecnologia, esse cerebralismo aflorando, nas pessoas, a gente percebe que os problemas aparentemente eles não estão sendo resolvidos. Eles estão só aumentando. Ou estão sendo resolvidos de uma forma num lugar, mas sendo criados de outra forma em outro lugar, o que não é resolver o problema. Então, a gente começa falando isso. A razão é importante sim, mas ela não é o ápice evolutivo humano no campo do pensamento. Bom, a gente pode falar aqui sobre várias características da razão, mas eu escolhi aqui colocar algumas coisas que mostram suas limitações, que mostram a impotência da razão e dos seus métodos derivados. Vejam bem, o nosso mundo hoje em dia possui uma série de comodidades. Isso tudo é produto da razão, que despertou de forma plena na filosofia, há 25 séculos com os gregos e começou a ser aplicado de uma maneira cada vez mais potenciada e direcionada para as coisas do mundo lá pelo século XV e XVI, com o Renascimento
e com a revolução científica. Então, o que isso nos trouxe atualmente? Nós temos muitas comodidades. Se a gente for perceber, as pessoas estão plenamente ocupadas com coisas, distraídas com excesso de informação, excesso de notícias, excesso de jogos, excesso de afazeres, excesso de burocracias, excesso de opções de consumo, de sociabilidades, tudo adaptado ao consumo, tudo adaptado a uma distração, manter o ser humano sempre em constante atividade. Essas comodidades são disponíveis hoje em dia para todo o público, até mesmo quem tem baixo poder aquisitivo. No entanto, o que aparentemente seria uma coisa muito boa, que traz bem-estar, distração, vem se revelando ser uma distração que está levando as pessoas a se dispersarem. E por dispersar, eu quero dizer aqui falta de concentração, falta de tempo para coisas importantes, falta de capacidade de analisar mais a fundo determinadas questões, falta até mesmo da capacidade de discernimento de uma dada situação. Então, isso tudo devido a esse excesso de comodidades, excesso de informação. A gente está transbordando de informação e não sabe o que fazer com ela. A gente diminuiu tempo e distâncias para fazer várias atividades e, no entanto, a gente não consegue jamais alcançar as atividades mais nobres que existem, que buscam trazer uma verdadeira realização interior. E as consequências, essas consequências visíveis de distração, dispersão, desentendimento entre as pessoas, brigas, conflitos, apesar de tantos recursos, tem uma consequência mais profunda, que aponta, na verdade, para uma causa. Nós estamos de espírito vazio. Nós não almejamos algo realmente nobre para as nossas vidas. Nós deixamos de acreditar nas coisas mais belas, nas coisas que realmente têm significado. Nós não pensamos em unificar pessoas, em unificar saberes, em unificar métodos, em relacionar teorias, em jungir correntes de pensamento, em viver de forma mais integrada entre todos os nossos seres, desde o nível mais alto, psíquico, espiritual, até o nível mais baixo, físico, orgânico, material. Nós não nos preocupamos com essas coisas. Apenas no discurso a gente fala a respeito de qualidade de vida, a respeito de se irmanar melhor, de pensar e viver sistemicamente. Mas na prática, tudo o que a gente faz vai completamente contra o que a gente propaga. E isso devido a essas comodidades. Nós não soubemos usar as comodidades criadas pela razão. O tempo livre, os recursos, o conforto não estão sendo usados de forma adequada. E a gente acaba criando mais comodidades, já que a gente não consegue subir de plano. Isso vai gerando uma situação na qual a gente fica afogado de confortos, que se transforma numa confortite, que é uma doença muito comum hoje em dia. Esse é um dos impactos de uma sociedade que leva apenas em conta o intelecto e os seus derivados. Já falando aqui, me adiantando, eu já falei aqui sobre essa informação ilimitada que nos leva a sempre estar analisando as coisas. Quer dizer, você recebe informação a todo momento de várias fontes e você aplica para várias coisas de seu interesse. Você vai ficar analisando essa informação sem nunca terminar essa análise. Você nunca vai chegar a uma conclusão definitiva. Então você fica viciado em informação. Hoje em dia, inclusive eu diria que o maior vício que existe em nossa civilização é a dependência de informação.
a dependência de dados, melhor dizendo, porque a informação é dar significado aos dados, coisa que muita gente ainda não tem capacidade de fazer. E quando a gente fica analisando coisas específicas, a gente vai perdendo essa visão de conjunto, a gente vai perdendo a capacidade de sintetizar teorias, acontecimentos históricos, e a gente perde essa trajetória toda. A gente não consegue perceber para onde a gente está caminhando, por que a gente está nesse ritmo, qual é o sentido de tudo. Quer dizer, você faz uma série de análises minuciosas muito bem feitas, mas você não consegue perceber como todas essas coisas sendo estudadas se concatenam e para onde elas apontam. Nós nunca vimos uma era com tanta informação, mas com tão pouco conhecimento, no sentido forte do termo. Conhecimento no sentido da gente conseguir ver qual é a finalidade da nossa existência e orientar todas as nossas capacidades, competências, saberes, habilidades em prol dessa finalidade, que se chama de telefinalismo. E daí a gente viu também que a potência intelectiva ela cresce muito, especialmente nos últimos séculos. Isso a gente percebe na rapidez, no uso, na agilidade que as pessoas têm em utilizar as informações para interesses específicos de grupos ou individuais. Só que, novamente, isso também nos desconectou da natureza, nos desconectou do ritmo natural da vida, nos desconectou da verdadeira espírito que deve impulsionar o ser humano, que é a busca desinteressada pelo saber, para conhecer o mundo à nossa volta e o nosso mundo interior. Então, a razão está muito associada a interesses da pessoa, a interesses individuais ou de grupo, tendo em vista uma vantagem material. Ela, por si só, não consegue dar um significado que vá além disso. E muitas pessoas tentam justificar a razão como o ápice do conhecimento, o ápice da evolução humana, afirmando que, na verdade, o objetivo da nossa vida é apenas gerar bem-estar material, é apenas se distrair, é apenas ter muito prazer e fugir da dor, como se a dor não tivesse um significado genético, um significado profundo em nossas vidas. E com isso a gente vive hoje em dia, século XXI, um afastamento enorme das nossas origens e um afastamento enorme do ritmo evolutivo da vida. E isso terá as suas consequências. Bom, um pouquinho sobre leis de desenvolvimento e erros. A gente pode fazer um diagrama bem simples para mostrar de uma forma bem intuitiva como funciona o nosso universo. A gente sabe que existem leis pré-estabelecidas, que a ciência já vem descobrindo há muito tempo, e essas leis pré-estabelecidas a gente acaba usando a nosso favor para a gente conseguir desenvolver as nossas civilizações ao longo da história. Essa aplicação dessas leis para desenvolver a nossa sociedade veio crescendo exponencialmente desde a Revolução Científica, em particular após a Revolução Industrial. Então, se a gente observar lá pelo século XVIII, começo do século XVIII, meio do século XVIII, a gente começou a aplicar uma série de conhecimentos que vinham sendo descobertos já há algum tempo para nosso usufruto, para encurtar distâncias, para facilitar a comunicação, para armazenar dados, para automatizar serviços insalubres, para gerar conforto térmico, conforto físico, os mais diversas facilidades que a gente possa imaginar. Isso trouxe um desenvolvimento humano. Nós pudemos nos concentrar em outras questões um pouco mais elevadas.
Só que apesar desse desenvolvimento, a gente ainda percebe, apesar dos pesares, que esse desenvolvimento ele sempre se dá por tentativas e erros. O que demonstra que a gente ainda não compreendeu exatamente qual é a nossa finalidade aqui nesse planeta. Qual é a função do ser humano? Qual é o nosso objetivo, a nossa missão? Por que você está aqui nesse mundo? Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é a finalidade de tudo isso? Não pode ser só ganhar dinheiro para ter um conforto material e ficar se distraindo indefinidamente. A gente está vendo claramente onde isso está dando. Basta abrir um jornal e observar. Se a pessoa tiver um mínimo de capacidade de análise, de pensamento, ela vai perceber que está faltando alguma coisa mais importante. Mas a questão é, existem leis imutáveis, universais, que a gente vem aproveitando no seu nível mais baixo para nos desenvolvermos, mas a gente não sabe exatamente para onde a gente deve ir, então a gente faz tudo por tentativas e erros. Não à toa há tantos problemas jurídicos em nossa espécie, há tantos desentendimentos. A gente não compreende o que está sendo feito. A gente desenvolve tecnologias e muitas vezes a gente usa para aplicar para destruir outras formas de vida, para ameaçar nossos semelhantes, para desagregar pessoas, vide fake news hoje em dia, entre muitas outras coisas. Então, ao que nos parece aqui, todo esse intelecto, esse conhecimento sobre as coisas do mundo, essa agilidade, parece que está em larga medida sendo aplicado mais para um interesse individual e de curto prazo do que de um ponto de vista coletivo que aponte para algum lugar e vise superar as misérias que a gente tem no presente. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em razões, na razão e nas suas limitações. E sempre a gente funciona por ciclos, que vai ser o tema de minha próxima palestra na semana que vem. O que acontece? Qualquer civilização que você vá analisar, estudar a fundo, a trajetória da vida de qualquer pessoa, a trajetória da vida de uma ideia, de uma teoria, de um método, de uma tecnologia, tudo isso passa por um ciclo que começa com a gênese dessa ideia, fenômeno, vida, civilização, se desenvolve, chega numa fase de máximo desenvolvimento, e daí a gente começa a ter uma queda e consequente morte dessa ideia, dessa pessoa, dessa civilização, por aí vai. Ou ultrapassado, né? A coisa fica ultrapassado por outra coisa superior, como no caso de uma teoria. A questão é que sempre que nós estamos num momento de nossas vidas onde a gente está terminando um ciclo, seja através de uma demissão no emprego, através do fim de uma faculdade, fim de um relacionamento, o abandono de um país ou de uma forma de vida, uma nova carreira, por aí vai. Sempre que a gente termina um grande ciclo, a gente passa por um impasse. A gente fica na dúvida, na incerteza, perdido. E nunca a gente se mexe tanto, nunca a gente fica tão eufórico, tão preocupado, melhor dizendo, com as coisas, busca respostas. A civilização nossa, em nível global, atualmente, ela está passando por um período de impasse. Por quê? Nós estamos no fim de um ciclo. E esse ciclo é o fim do reinado da razão como a forma última e máxima de se atingir uma realidade mais profunda.
E com esse impasse, quer a pessoa creia ou não, tudo indica que existe uma lei ainda desconhecida pela nossa ciência que começa a atuar através de indivíduos, através de certos povos, através de determinados fenômenos que acabam se alinhando, para começar a apontar para um novo caminho, mostrando qual é o próximo passo. Vocês podem estudar todos os momentos críticos de nossa história. Sempre existem fatores que ninguém consegue explicar sob uma ótica intelectual, puramente intelectual. Sempre existe algum fator imponderável, ou seja, aquilo que a gente não consegue mensurar ou mesmo compreender, que parece estar atuando em profundidade, alinhando atores históricos para que surja, a partir do caos do momento, novos caminhos, novas possibilidades, a partir do qual as pessoas começam a seguir esses novos caminhos à medida que uma forma de vida caduca começa a desmoronar. Isso tem muito a ver com as revelações que tanto se fala nas escrituras sagradas. Isso tem a ver com aqueles chispas de genialidade, de intuição de gênios da ciência, das invenções, da filosofia, da administração e por aí vai. Isso tem a ver com acessar um outro plano de consciência, que não é o plano de consciência intelectiva. Um plano que está em contato direto com o fenômeno evolutivo da vida. Ou seja, com a evolução em seu aspecto mais profundo. Então, essas revelações, vamos usar essa palavra, elas são acessíveis a quem atingiu um grau de maturação tão alto que ela consegue captar, fazer essas ligações que ninguém consegue entre coisas do nosso próprio mundo. E à medida que você vai assimilando, você consegue racionalizar essas intuições que se tem e começa a explicar para as outras pessoas numa linguagem objetiva, que é o que as pessoas conseguem entender. A gente só consegue se comunicar através da objetividade, como eu falei na última exposição minha. Porque algo que é subjetivo é algo único da pessoa. Então, se a pessoa quer passar uma realidade mais profunda, intuída por ela, para outras pessoas, ela vai precisar racionalizar, sistematizar essa visão que ela teve para que as outras pessoas comecem a compreender do que se trata essa visão dessa pessoa. E daí começa o fenômeno de difusão da ideia. Então, de uma maneira, eu estou falando aqui qual é a relação entre a intuição e a razão. Como é que funciona, qual é a natureza do gênio e qual é a sua função e qual é a natureza das pessoas próximas a esse gênio e qual é a função delas em fazer essa transmissão. Então a gente tem um movimento de queda aí, se a gente for ver, de captação de algo mais profundo e assimilação desse algo mais profundo pelo nosso intelecto. Esse processo de captação não é intelectual. Esse processo de captação vai além do intelecto, envolve um alto sentimento, uma alta moral e uma capacidade de trabalho contínuo, profundo e bem intencionado. Bom, aqui a gente tem um quadro dando uma ideia em forma de ilustração do que é essa tal de intuição que a gente está tanto falando aqui. Bom, vamos começar definindo algumas coisas. Informação. Informação posso definir como dados com
significados. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela cheia de informações a respeito do índice pluviométrico de uma região. São dados. A partir do momento que eu associo esses índices com algum significado, olha, aqui vai chover bastante nessa época, chove mais nessa época do que nessa outra, etc. Eu estou dando significado a esses dados. Então, eu tenho informação. Quando eu relaciono essas informações entre si e começo a estabelecer algumas leis, analogias, alguns princípios simples, eu posso começar a falar em termos de conhecimento. Eu estou relacionando informações que eu recebi. E as informações são dados que eu dei significado. Bom, até aí todo mundo mais ou menos compreende e opera dessa forma. Só que daí a gente pode dar um salto maior. Apesar de todo esse conhecimento nosso, a gente é delimitado por limites. Aliás, nós próprios criamos vários limites conceituais dos quais a gente acaba ficando prisioneiro e não consegue fugir. Por isso, muitas pessoas não tentam fazer coisas diferentes, porque elas não acreditam em sua própria potencialidade e, portanto, elas criam barreiras e até criam teorias explicando do porquê aquilo não pode ser feito, porquê eu não posso ir além desse ponto, porquê eu não posso tentar assim, porquê eu não vou gastar meu tempo nisso, etc, etc. E daí elas acabam criando uma caixinha no qual elas ficam presas e nos quais elas trabalham o conhecimento delas, mas nunca saem dessa caixinha. Isso seria o caso da razão. A razão opera muito bem dentro da sua caixinha. Por maior que seja a caixinha, ela ainda é uma caixinha e, portanto, é finita, é limitada, não consegue resolver determinados problemas, mesmo os problemas estando dentro da caixinha. O que é uma pessoa que consegue sair da caixinha? Bom, tem duas maneiras da gente superar essa forma mental. Ou por experiência, ou por intuição. Pela experiência, você vai seguir as mesmas vias do conhecimento que outras pessoas fazem. Só que num dado momento você vai falar, opa, esse limite que eu coloquei aqui, no fundo, ele não existe. Eu estou percebendo que esse limite, na verdade, foi criado por mim. E se eu fizer de tal maneira essa coisa, eu vou conseguir superar esse limite. E é daí que a gente tem a formulação de teorias. Daí a gente chega à descoberta de construção de novas máquinas, aplicações novas de mesmas tecnologias, o uso mais inteligente ou inovador mesmo de determinadas informações, de determinados conceitos. Então a gente vê os grandes saltos da história em qualquer campo do conhecimento humano sempre se deu através da experiência ou da intuição. A intuição iria mais longe ainda, porque a partir de algumas poucas informações e muito poucas interconexões, a pessoa consegue sair dessa caixinha. Um exemplo é uma pessoa que tem muito pouco estudo, mas ela é extremamente inteligente, mais inteligente do que pessoas que possuem vários diplomas em vários campos. Isso eu já vi em vida, eu acredito que muitos outros de vocês devem também ter encontrado pessoas desse tipo em vida. São seres raríssimos, mas com o pouco que eles têm de instrução, eles conseguem chegar na essência dos fenômenos. Eles podem não saber explicar isso de uma maneira pomposa, erudita, com várias sofisticações, mas a pessoa com certeza, através de seus atos, seu comportamento e sua postura perante as situações da vida, ela demonstra estar muito à frente no campo do pensamento.
E quando eu falo pensamento, eu não quero dizer aqui razão. Pensamento é algo muito mais amplo e mais profundo do que a razão. A razão é apenas um aspecto limitado e temporário do pensamento humano. Então, com isso tudo, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos fazer relações entre as coisas, mas, além disso, precisamos fazer essas conexões corretas, de modo correto, numa proporção correta e em ritmo, num dado ritmo. E a gente precisa viver isso, que a gente tanto estuda, para a gente conseguir, através de nossa experiência, sair dessa limitação, sair dessa caixinha. Porque a caixinha sufoca, a caixinha limita, a caixinha nos deixa cegos para as verdadeiras soluções dos problemas. Isso é intuição. Uma maneira bem interessante de definir, né, o que seria essa faculdade humana ainda tão pouco explorada, seria da seguinte maneira: usar a intuição não significa se conectar só no sentir e descartar a razão. Os conhecimentos adquiridos, nossas experiências de vidas, crenças, valores e nossa essência vão nos moldando e vamos acessando, através da intuição, esses elementos quando tomamos decisões. Isso diz tudo, né? Por quê? A intuição é uma forma de consciência que está relacionada com sentimentos, mas não esses sentimentos baixos, sentimentos elevados, as virtudes, uma alta moral. Mas ela não joga o pensamento fora. Então eu tenho bondade, uma intenção pura, mas ao mesmo tempo eu também tenho um pensamento afiado. Então a intuição faz uso também, de certa forma, da razão, para ela conseguir se caracterizar como tal. Só que ela domina a razão, ela orienta ela limita o egoísmo que a razão poderia estar exercendo em prol de ganhos individuais, individualísticos, melhor dizendo. E daí, para a gente conseguir ter essa experiência, chegar nesse nível, a gente precisa começar a usar todos os elementos que a gente tem à nossa volta. A gente precisa colocar o que a gente acredita, qual a nossa essência, quais são os nossos valores e qual a nossa história de vida, nossas dores, nossa experiência de vida, tudo o que aconteceu com a gente, especialmente as coisas ruins, dolorosas, que são as mais marcantes, tudo isso deve entrar no caldo quando a gente vai tentar intuir algo. A intuição não é algo abstrato, é algo vivo, é algo concreto, é algo integral. A razão, por outro lado, ela está restrito ao campo cognitivo, ao campo de um pensamento limitado, de uma lógica restrita, de um pensamento que é incapaz de lidar com o inexprimível. Ela tenta sistematizar tudo, diminuir coisas mais elevadas à sua própria dimensão. A intuição não. A intuição faz o ser, puxa o ser para tentar atingir esse plano mais alto, coloca esse ser nesse grau de vibração mais alto para que ele possa compreender a partir do próprio plano mais alto essa realidade. E a partir daí ele consiga fazer uma descida e racionalizar isso. Então a intuição é algo que tem muito mais a ver com a verdadeira natureza humana do que a razão. A razão, eu diria inclusive que é algo artificial, é algo momentâneo, é algo que nesse momento histórico, nesses últimos séculos ou milênios, está em papel principal, mas não vai ficar no papel principal, vai passar para coadjuvante, porque a razão ela é limitada, enquanto a intuição
consegue lidar com o infinito. E por que a gente vive esse momento de limitação da intuição e de um afloramento, né, um domínio completo da razão? Bom, esse diagrama aqui eu extraí lá de Pierre Weil. Esse diagrama foi modificado pelo André Barbone em 2013. Ele é um diagrama muito bom porque ele mostra as 4 grandes áreas do saber humano e mostra a característica de cada um deles. Então, por exemplo, a gente sabe que para a gente atingir a realidade, a gente sempre fez uso desses quatro saberes: a ciência, a filosofia, a religião e a arte. Todo o progresso humano, tudo que é característico da nossa espécie, se deve a esses 4 grandes campos. São criações humanas. E o que a gente perdeu contato ultimamente foi com 3 deles. Aliás, a gente pegou um desse saber, colocou ele no pedestal, e os outros 3 a gente relegou a aspecto secundário, falando: olha, essas outras coisas não são importantes para a gente atingir o conhecimento. Elas não vão conseguir nos levar a nenhum lugar interessante. Vamos ficar só com essa. Vocês já devem saber que eu estou falando da ciência. Hoje a gente vive uma era onde a ciência é hipervalorizada. Por favor, eu não estou falando aqui que a ciência não seja importante para o desenvolvimento humano. Eu estou dizendo que colocar a ciência num pedestal como conhecimento absoluto e jogar a filosofia, a religião e a arte lá para baixo, ignorando elas e sua relação com a ciência, é algo que vem causando muito mal na humanidade. Inclusive, muita ignorância que a gente vê hoje em dia se deve a um desenvolvimento unilateral de apenas um desses saberes, que acabou inclusive fazendo várias pessoas caírem na própria armadilha. Por quê? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, existem verdades óbvias que a gente precisa defender, como, por exemplo, a Terra não é plana, ela é esférica. A gente conhece isso usando vários conhecimentos lá desenvolvidos lá no início do século XVI, XVII, por Newton, Kepler, Galileu e companhia. No entanto, apesar de tudo isso, a gente vê pessoas com vasta argumentação falando o contrário. Quer dizer, é a própria razão enganando a si mesma, de certa forma. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas não têm bom senso, porque elas não têm o que fazer, porque elas estão sedentas por novidades. Tanto quem gera essas fake news e argumentam defendendo elas, quanto essas pessoas que aderem e ficam falando dias, meses e anos a fio sobre um assunto que jamais deveria estar sendo discutido. Já é um conhecimento consolidado. E, no entanto, a gente precisa, quem tem bom senso, precisa defender o óbvio. A gente vê o mesmo caso na questão de aquecimento global, sobre o fim das nossas fontes de energia, sobre a questão da perdição que está nos levando a esse excesso de informação. A gente vê também a mesma situação no caso da inteligência artificial, que muitos acham que vai resolver todos os problemas humanos, e por aí vai. Tudo isso se deve a uma hipervalorização da ciência, que é encabeçada pela razão, e uma desvalorização da filosofia, que foi colocada como um objeto de erudição de algumas pessoas, de alguns pensadores, que tomam vinho e vão em programas e ficam falando de coisas soltas da realidade vivida, enquanto que a arte também foi relegada ao mundo do comércio, ela foi mercantilizada e usada não para o seu verdadeiro fim, e a religião foi vista como uma coisa de fanático.
Também não estou dizendo aqui que o fanatismo não domine as religiões, mas o seu verdadeiro propósito não é ser dogmática. Aliás, o maior dogmatismo hoje em dia não se encontra no campo das religiões, se encontra no campo da erudição egóica, filosófica, e também no academicismo da ciência. Uma razão desorientada, ela é incapaz de atingir uma síntese da realidade e resolver os problemas da vida. Bom, colocando tudo isso resumido, vejam só, o que une a filosofia com a religião é justamente essa faculdade intuitiva. Mas a gente precisa atuar no nosso mundo. Então a gente tem a ciência que, atuando junto com a filosofia, trabalham muito o aspecto racional. Por outro lado, a arte ela está mais voltada para um sentimento, mas ao mesmo tempo busca se expressar, causar alguma sensação. Então a arte se relaciona com a ciência através da sensação e com a religião através desse sentimento. Existem muitas coisas em comum entre arte e religião. E daí a gente consegue então com isso perceber o papel dessas 4 grandes dimensões humanas com esses 4 grandes saberes humanos. E o que a gente fez nos últimos séculos foi estabelecer uma divisão entre ciência e religião. E daí a gente jogou a religião, ou a espiritualidade, na latrina e a gente colocou num pedestal a ciência. Novamente, a gente precisa ter um equilíbrio entre esses 4 grandes saberes e fazê-los trabalhar de forma harmônica. Senão, a gente não consegue avançar. É como se a gente tivesse uma equipe com 4 especialistas, cada um com conhecimento profundo em um aspecto da vida, por exemplo. E a gente precisasse vencer vários desafios. E esses desafios vêm numa forma integral. Eles não vêm separados como um desafio de tipo A, B, C ou D. Eles vêm misturados, de formas diversas. A gente precisa dos 4 da equipe se respeitando, trabalhando juntos para a gente conseguir superar esses desafios. Mas o que a gente está fazendo é jogar vários fora, só colocar um como estrelinha e pensar que esse um vai resolver tudo por conta própria. Existem muitas distorções a respeito do que é filosofia, o que é ciência, o que é religião, o que é arte e qual a finalidade de cada um desses conhecimentos. Então a gente vive uma era de distorção dos conceitos, de inversão de valores e de excesso de informação, o que nos leva a fazer essa separação tão ignorante e mesquinha entre esses 4 ramos do conhecimento. Eu diria que o melhor dos filósofos é um filósofo que tem um espírito científico na hora que ele vai averiguar e racionalizar seus pensamentos, tem um senso de unificação quando ele procura se conectar a algo que o transcende e busca expressar isso de uma maneira bela através de suas ferramentas de trabalho, que pode ser, por exemplo, a poesia ou uma música. E a mesma coisa eu posso falar do cientista, do religioso e do artista. O cientista também deve ser filósofo para avançar nos campos conceituais. Ele deve ter um senso de humildade, sabendo que existem leis superiores que ele ainda desconhece e que, no entanto, atuam na vida dele. E ele precisa também ter um certo senso artístico, esse senso de ordem, de harmonia, que é um senso provindo da arte. Então, nós precisamos resgatar e compreender o papel desses conhecimentos para a gente conseguir chegar na tão necessária intuição e, consequentemente, resolver os problemas da nossa espécie. Então aqui eu elenco de forma bem breve os 2 motores desses saberes humanos, que é ou a razão ou o sentimento,
e 2 métodos que também a gente utiliza para atingir o conhecimento da nossa realidade, que é o método indutivo e o método dedutivo. A arte, a ciência, a religião e a filosofia vão usar um de cada um desses, um motor e um método, de formas alternadas, para se chegar a uma determinada realidade. Eu poderia dizer que o que esses 4 saberes têm em comum, nada diferindo um do outro, é a vontade de atingir uma realidade mais profunda. O objetivo da arte, da ciência, da religião e da filosofia é unificar, é atingir um estado maior de harmonia, de beleza, de compreensão, cada qual do seu modo, usando suas ferramentas, seus métodos e a partir de um determinado arcabouço de conhecimento. Então, a gente pode, já finalizando, colocar esses 4 grandes saberes e separar, colocar algumas características de cada um deles. Eu separei aqui em motor o que impulsiona cada um deles, o método, como eles operam, a ferramenta, que é o objeto principal deles, e o objetivo, qual é o objetivo específico a esse campo do saber. Então, na arte, a gente é impulsionado por uma sensação que busca exprimir da forma mais bela, com o objetivo de atingir uma harmonia que toque a alma humana. Essa é a verdadeira arte, que infelizmente hoje em dia não se vê tão divulgada, tão difundida por aí. O objetivo, a ciência, ela trabalha com a razão. A razão é o coração da ciência, que faz várias sistematizações com objetivos usando de análises para relacionar as coisas. Percebam, a nossa ciência atual é uma ciência isolada e, portanto, uma ciência de relações. Tudo a gente só consegue compreender de uma forma científica através de uma relação entre coisas. É o contraste que permite as nossas análises. O método da ciência atual. Já dizia a sua voz na grande síntese. Vossa ciência odierna é uma ciência de relações. A minha ciência, ou seja, a ciência de sua voz, é uma ciência do absoluto, que a gente não vai atingir se a gente não conseguir acessar a tão querida, essa faculdade nova que é a intuição. E a religião? A religião é impulsionada pelas mais altas virtudes, a moral, através de uma contemplação da nossa realidade, tendo um sentimento profundo, buscando transcender as coisas desse mundo. Ela tem por objetivo final nos religar com a fonte do qual a gente proveio, nos colocar em contato com essa fonte que transcende o nosso eu humano. Então essa é a função da religião, da verdadeira religião. E a filosofia, através de suas especulações com seu método dedutivo, seu pensamento puro, abstrai as coisas, ela busca argumentar para conseguir formar determinadas correntes de pensamento que visem atingir a nossa essência, compreender a natureza do mundo e a natureza humana. Essa é a verdadeira filosofia. Então, se a gente for ver esses 4 grandes saberes, a gente vai se dar conta que, no fundo, eles não estão em desacordo entre si. Eles não têm nada de deletério em cada um deles. E, na verdade, eu diria mais, eles são muito bonitos e imprescindíveis para a nossa evolução. E eles se complementam. É como uma equipe, onde cada um tem uma parte importante, tem uma habilidade importante. E daí, com isso, eu gostaria de propor aqui um novo saber, que na verdade é uma integração dos saberes que a gente já tem, mas seria uma junção de forma nunca dantes vista de tudo isso, para que a gente tenha uma arte
uma ciência, uma religião e uma filosofia que trabalhem de forma fundida, completamente integrada, no qual a gente não consiga separar, como a gente faz hoje, de forma definitiva e cruel cada uma delas, por motivos egoísticos. Isso, para mim, seria um saber monístico. Isso seria o monismo, seu verdadeiro sentido. Então, eu teria algumas características aqui para definir esse tal de monismo. Seria uma bondade inteligente, que já sabe, olha a intuição aí. Ele, pela contemplação, ele consegue expressar conceitualmente a ordem de um plano superior, método intuitivo. Ele, através de um belo sentimento que vê e afirma em profundidade. Isso aí tem a ver com vivência. E o objetivo seria buscar uma harmonização das relações através da imanência que almeja uma transcendência. Isso seria uma síntese de todo esse conhecimento. Conhecimento não só teórico, mas um conhecimento vivido em vida. Então, dito tudo isso, eu espero ter dado pelo menos alguma ideia do que eu quero dizer por intuição e qual a sua importância para o desenvolvimento e, aliás, para a salvação da nossa humanidade nas próximas décadas, nos próximos séculos. E como eu comecei com um grande gênio, eu gostaria de terminar com esse mesmo gênio, que inclusive não era só um gênio do intelecto, mas também um gigante da santidade, que é o Blaise Pascal. Ele falou, certa vez, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que será que ele quis dizer com isso? Um gênio do pensamento, reconhecido em vários campos da ciência e também da filosofia, falando que o coração tem uma lógica que supera a capacidade de nossa lógica cerebral compreender. Loucura ou extrema lucidez? Isso eu vos deixo para pensar. As palavras são de um grande gênio. Com isso eu termino essa minha breve exposição e me abro agora para um bate-papo a respeito desse assunto tratado. Então, vamos lá.